foi dito no acampamento, né? Na quinta nós tivemos mais reunião com os pré-adolescentes, não houve assim uma palavra, teve só louvor à noite, e eu já estou meio perdida, dia 20 foi sexta, sábado. Nós tivemos uma palavra com o Anderson, e no dia 19, que foi quando começou, trouxe uma palavra assim, na sexta, né? Deus fez o homem para ser companheiro dele. Ele nunca desistiu deste propósito. Então, o objetivo de Deus fazer o homem é para que fosse amigo de Deus. Deus está nos preparando para caminharmos com Ele, da mesma maneira que Ele caminhava com Adão, segundo aquele princípio do início, né? 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que nós temos que pensar do mesmo jeito, ter o mesmo parecer e a mesma disposição mental. No momento em que todos formos dirigidos por Deus, teremos o mesmo parecer. Amém. Então, o que acontece? Ainda não há aquela sintonia fina, né? Para que todos tenham o mesmo parecer. Quer dizer, nem todo mundo está na mesma intimidade com Deus. O Senhor trazendo a identificação com Ele. É isso que Ele está fazendo nesses dias. Se o Senhor não estiver naquilo que nós estamos fazendo, não vai haver crescimento, porque Deus não estará na situação. Então, se está prosperando, Deus está ali, porque onde Deus está, sempre prospera. Amém. Aí a palavra do Anderson, foi de manhã, ele fala em ajustar o foco em Deus. Na realidade, se você for ver assim, parece uma sequência, né? Deus prova nosso coração. Temos que ter um coração firmado nele. Então ele fala que muitas vezes os problemas que acontecem é Deus testando até onde nós estamos firmados nele, até onde realmente nós estamos alicerçados nele. Eliseu tinha um objetivo e não desviou o seu objetivo. Ele queria a porção dobrada de Elias. Havia uma ousadia e determinação em seu coração. Precisa haver uma forma determinada na porção dobrada. Então ele queria a porção dobrada e enquanto ele não conseguiu, ele não parou. Qual é o propósito de Deus para nós? Porque Eliseu sabia qual era o propósito dele, por isso ele não se desviava. A adoração muda a direção das coisas. Então, uma das coisas que ele falou é o seguinte: o propósito que Deus nos fez é para que nós fôssemos seus adoradores. E esse propósito não mudou. Esse propósito continua o mesmo. Não importa o que está acontecendo e como está a circunstância. Ele falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados na fornalha, eles tinham um propósito e um objetivo. E esse propósito não mudou nunca. Como não mudou, o que acontece? O que foi queimado era só aquilo que era natural, eram as amarras. Porque o propósito do coração deles, que era servir a Deus sem nenhuma restrição, continuou mais firme. E foi algo tão grande, tão profundo, que atingiu o coração do rei. A determinação deles em fazer a vontade de Deus mudou o coração daquele rei, que ele baixou um decreto que quem devia ser adorado era o único Deus, o Deus de Isaac,
de Abednego, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque ele viu a grandiosidade. Então o próprio rei viu quem era o Deus Amém. daqueles homens. O rei, que era perverso, a ver que a determinação deles, baixou um decreto: todos vão adorar somente ao único Deus, que era o Deus daqueles três valentes. Um povo que adora a Deus em meio à batalha. É isso que nós devemos ser. Um povo que adora a Deus independente de circunstância, independente de qualquer coisa. Elias viveu em um tempo de apostasia, mas ele foi zeloso com as coisas de Deus. Elias tinha um coração zeloso com Deus, era um adorador intenso. Deus está colocando algo em nosso coração que não pode ser abalado. Amém. O coração de Deus é desvendado na adoração. Nós queremos saber o que é que Deus tem para essa hora, para esse momento. Adore. Adore ao Senhor. Quando você acha que nada dá certo, a oração parece que não está surtindo efeito, adore. Adore a Deus. A adoração é uma vida. Então você tem que viver para adorar. Você não pode adorar a Deus na sua própria força. Tudo vem dele e volta para ele. Amém. Elias, que Elias disse: eu sou zeloso, mas fiquei sozinho. Nova fase da sua vida. Gerou um profeta com porção dobrada. Então ele teve medo. Ele achou que ele estava sozinho, que ninguém mais estava com ele. E aí o que aconteceu? Ele foi tirado, foi alimentado, foi sustentado por Deus, não mais naturalmente pelas forças dele. Com esse novo nível que ele entrou, de proximidade com Deus, de dedicação, ele conseguiu gerar um profeta com uma porção dobrada da dele. Se a gente for pensar, Eliseu nunca desistiu daquilo que ele queria. E todo mundo dizia para ele, ele falou assim: fica quietinho, eu sei. Fica quietinho, eu sei. Então, ele não se moveu pelas circunstâncias. E nem pelo palavreado de Elias. Fica, vai. Não. Então, quando ele se determinou, quando ele firmou o coração de Deus naquela revelação, naquilo que ele queria, nada demoveu. E o que acontece? Ele alcançou. Vamos permanecer com o nosso coração em Deus. Amém. Não vamos nos desviar, né? Nós mudamos quando nos expomos a Ele. Pare, adore e deixa Deus te encontrar. Amém. A palavra não diz que os adoradores buscam a Deus. Diz que Deus busca os adoradores. Então, pare, adore e deixa Deus te encontrar. E Ele vai te encontrar quando? Quando você estiver adorando. Se você o adorar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, Ele é. Esqueça tudo e dê adoração a Ele. Tudo vai no lugar quando você coloca Deus em primeiro lugar. Amém. Moisés, Senhor, eu quero te conhecer. Tudo é resolvido pela sua proximidade com Deus. Então, se a situação está muito difícil, se você tem circunstâncias que você acha assim tão inviável, que você não tem força, adora. E não tem mesmo, você não tem força. E é uma coisa tão tremenda, porque você adora não porque você sabe
porque você entende, mas você abre seus lábios e começa a adorar a Deus, porque você sabe no seu coração que é isso que Ele busca. E às vezes você vai adorar, você não sabe nem o que você vai falar, você não sabe nem como vai ser, mas você só abre seus lábios. E o que acontece? Porque você começa a adorar o Senhor, Ele vem até você, Ele te encontra. Gente, Ele te acha aonde você estiver. Se você estiver no profundo do oceano, se você estiver nas galáxias, aonde você estiver, Deus te encontra. Ele te acha. Então você não precisa se preocupar. E eu estava conversando com o pessoal quando nós estávamos praticamente só maturidade, né? Os adolescentes estavam separados. E aí o Celso, antes de começar, pediu se alguém tinha alguma coisa para falar. E eu falei daquilo que estava no meu coração, que é que eu não quero viver a era de hoje. Eu não quero viver o tempo de hoje. Qual? O tempo em que nós estamos vivendo, que tem muita dificuldade, que tem muita perturbação no mundo natural, nas finanças, na política, em tudo você vê, é tudo muito conturbado. E há um tempo já, eu tenho falado para Deus que eu não quero viver essa era. Então, que se Ele diz que eu sou do reino, eu quero viver no reino. E eu fiquei assim, extasiada, maravilhada, quando antes de ontem, acho que foi o Wagner, sabe o Wagner Pereira, irmão do Vladimir, pôs no corpo uma palavra. E a palavra começava assim: eu não vou viver essa era, eu vou viver a era do reino. Eu não me conformo com o que agora, eu vou viver. E toda a palavra diz o seguinte: que você não precisa se sujeitar ao que está naturalmente. Você pode viver a era que você quiser. A era que você determinar que é melhor, você pode viver. Porque nós temos um Deus que é dono do tempo. E para Deus, não é isso que a palavra diz? Não há passado, presente e futuro. É tudo uma coisa só. Se é tudo uma coisa só, nós podemos viver no hoje de Deus. Só você determinar. Então, aí eu pedi para o Wagner. E, lógico, quando eu li a palavra, eu sabia que era do John. Não tinha, que é dele, não tem. Mas a autoridade, o que foi dito ali, aí eu pedi para o Wagner e ele falou: é uma palavra que o menino está traduzindo. É um livreto do John, que é Receba o Reino. Ele falou assim: olha, na hora que terminar tudo eu passo para você. Mas eu acho que não é aquela lá. Eu acho que é tipo umas continuações, porque de repente o John fazia assim, ele começava, pegava outra e mudava. Porque eu lembrei também dessa Receba o Reino. Sim, sim. Mas pelo que eu li ali, eu vou procurar para ver se é a mesma, né? Mas é exatamente isso, você determina. Você vai viver afobado, você vai viver conturbado no jeito que está, você vai correr atrás das mesmas coisas que o pessoal está correndo, ou você vai viver o reino. Com isso, eu não estou dizendo de repente que você não vai trabalhar, que você vai ficar, né, no bem bom e Deus vai trazer tudo para você cair. Não. Mas que tudo para você é diferente. Porque você vive numa atmosfera diferente, tudo é diferente. Tá? Não tem crise para nós, gente. Eu vou falar para você, não tem crise. Se você está vivendo numa crise, é porque você está vivendo na
está vivendo no mundo de hoje. Você é obrigado a viver nesse mundo de hoje? Não. Você pode escolher. Você escolhe como você quer viver. Você se determina como você vai viver. Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Amém. Se você escolher viver no amanhã, você vai viver no amanhã. Você vai viver naquilo que Deus tem para você. Você vai puxar as promessas de Deus. À medida em que nós nos determinamos a viver no reino, nós puxamos o reino de Deus mais para a gente. Porque a gente diz que a gente quer viver o reino. Então Deus satisfaz o desejo do nosso coração. Sabe o que falou? Viu o dia do Senhor? Que ele pôde vários profetas, viram? Vários irmãos da nossa geração andaram no reino. E uma das pessoas que eu creio que viu isso foi o Mário Castro, David Castro. Por quê? Quando eu comecei a conversar com ele, ele falava umas coisas assim que a gente respirava, e aí eu falei para ele: desfrute, porque Deus está te dando o reino antes, desfrute. Então, o que acontece? Nós temos que desejar, almejar. E uma das maneiras de fazer isso é adorar a Deus e buscar mais e mais a presença de Deus. E aí nós somos transformados e o processo se torna mais. Assim, gente, um nível de adoração tremendo, né? Eu acho que você pôs, né, João, alguns cânticos que a gente teve, e é isso, adorar. A adoração é a saída.